Agora nós vamos falar sobre componentes avulsos aqui dentro da biblioteca. Iniciando aqui, ó, eu tenho a base, eu tenho colmeia, que foi um módulo até que eu mostrei ali para vocês recentemente dentro da biblioteca. Eu tenho coxim misto, eu tenho fechamentos, fechamento superior e assim sucessivamente. São muitos blocos, tá? Fita de borda é algo bacana também que eu quero falar sobre. A parte de gavetas também é bacana. Kit de divisão e kit de prateleiras também é bem bacana. Tem aqui a opção também de prateleira em L. Tenho aqui o kit de divisão, já mostrei para vocês ali. Tem a prateleira em L sem emenda. Tem aqui laterais. São muitos blocos mesmo, que você consegue colocar aí dentro para fazer a utilização. Mas basicamente o que eu quero explicar? A começar aqui pela base. As opções aqui, ó, elas vão ser a largura, que geralmente já é o sentido do veio da peça, tá? Eu recomendo até que você não faça alteração de sentido do veio, apenas para algo visual. Caso contrário, utilize o Open Cut List para confirmar se o veio está correto, ó, tá vendo? Ele sempre vai seguir o sentido do veio. Então é bacana prestar atenção nisso, tá? Aqui o material você tem a opção também de inserir, espessura, o nome da peça, ele é editável, então você pode, por exemplo, mudar essa base e colocar como um nome qualquer. Por exemplo, João. Suponhamos que você queira que saia João lá no plano de corte. Quando você gerar o plano de corte, ó, o nome da peça vai ser João. Se eu vier aqui gerar e pedir para ele exibir o nome, a designação aqui, o nome, ele vai exibir João, tá? Então, você consegue renomear as peças conforme você desejar aqui, utilizando esses componentes avulsos, tá? Então, é uma opção bem bacana e exclusiva da versão 2.0 da biblioteca, tá? Então, esse seria uma opção bacana. Aqui, a parte de divisória. Você vai conseguir utilizar isso aqui tanto para fazer divisões de talher, como para fazer divisões colmeia dentro de prateleira, para fazer adega também, caso você trabalhe com adega, você consegue utilizar isso aqui para fazer adega. Então é um módulo multiuso, tá? E as opções que tem nele é largura, altura, profundidade, a espessura, que seria a espessura do MDF usado, divisões na largura e divisões na profundidade com o nome da peça. Então eu recomendo que você utilize essa peça aqui. Você tem liberdade de edição. Caso você perceba que tem algum tipo de errinho, igual tem aqui, ó, um afastamento, você pode alinhar na parte de cima e fazer a adequação de medida na escala pela parte de baixo, que vai funcionar sem problema. Aqui nós temos a opção de coxim misto, já mostrei em outras oportunidades, então você vai ajustar a altura total, espessura da chapa, ocultar inferior sim ou não, ocultar superior sim ou não, e você tem ainda os ajustes aqui de recuo. Então, por exemplo, se você zerar, ele fica alinhado pela frente. Se você colocar um recuo frontal, ele vai recuar frontalmente. Se você ocultar, por exemplo, o superior, ele vai ocultar o superior e já aumentar a vista com base na altura total. Se você ocultar o inferior, ele vai gerar apenas uma vista seguindo essa mesma profundidade aqui como referência, tá? Então, é bacana você realizar aqui o uso conforme você precisar no teu projeto. Então, já vai servir de forma mista. Eu tenho aqui também a parte de fechamento de canto. Lembrando que você pode editar esse fechamento de canto e ele se tornar uma lateral, isso se tornar um engrosso, o que você precisar dentro do teu projeto, é só você renomear aqui. Tem aqui também a opção de fechamento dinâmico, é a mesma lógica da biblioteca anterior, então você pode colocar a parte frontal de forma interna ou externa, que seria isso aqui, ó. Nesse caso ela está interna, se você colocar não, ela vai ficar externa, e aí você já teria uma vista única. Você tem a opção de ocultar o lado direito e o lado esquerdo, então caso você oculte aqui, ó, ele vai sumir, e aí não vai ser gerado no teu plano de corte. Você tem a opção de colocar a quantidade aqui interna. Esse bloco, como é a mesma lógica do rodapé, então ele está até como rodapé aqui. Mas caso você coloque, por exemplo, 2, ó, se você vier aqui na parte de edição aqui colocar o número 2, ele vai fazer as divisórias ali internas, tá? Mas geralmente fechamento nós não utilizamos. Lembrando que ele vai também levar o nome aqui. Então, é bem bacana essa opção. Aqui na parte de prateleira em L, nós vamos ter as opções aqui da quantidade de prateleiras e a opção de usar o tampo sim ou não. Se você colocar em não, o tampo superior vai sumir. Se você colocar em sim, ele vai exibir o tampo. Lembrando que as prateleiras aqui, elas podem ou não ser com emenda. Neste caso aqui, ó, essa prateleira aqui, ela é sem emenda.
Então você consegue ver uma peça única, um por um. E caso você venha aqui, ó, clique na outra e gere o corte, ó, essa já é com emenda. Então eu tenho uma peça de 1 e uma peça de 50. Então ela tem a emenda, tá? Então você tem as duas opções do kit prateleira em L, então consegue colocar dentro do módulo canto L sem problema. Aqui temos travessa frontal, você também pode editar. Aqui a parte de rodapé também, a mesma lógica do fechamento superior, você pode editar. Parte de lateral você pode editar também. Nas gavetas, nós temos as opções aqui. Largura do vão, profundidade do vão, altura do vão, material, na maioria vai ter material. A altura máxima da gaveta, que é o tamanho máximo que o corpo de gaveta vai atingir. O desconto da contrafrente e contrafundo, que é esse desconto aqui, ó, na altura, quanto que ele vai ter. Espessura de frentes, espessura do fundo, espessura das gavetas, quantidade de gavetas, profundidade máxima, o tipo de fundo. Eu recomendo que você analise aqui, ó. Nós temos muitas opções bacanas e o tipo de trilho. Se você for usar uma gaveta oculta, né, com corrediça oculta, é só você colocar a corrediça oculta, dar um aplicar e ele já vai fazer o desconto referente às laterais com corrediça oculta. Caso você utilize o trilho telescópio, ele vai fazer a adequação ali para trilho telescópio. Então isso seria os itens avulsos. E a fita de borda aqui, ela vai servir basicamente para quando você trabalhar com painéis. Quando você trabalha com painel e tem que aplicar uma fita mais grossa, suponhamos que você tenha uma moldura. Até vou lá buscar aqui, ó, dentro dos painéis aqui, ó, painéis, moldura. Então eu tenho uma moldura aqui aplicada e eu quero que essa moldura receba uma fita larga. Então eu vou vir aqui nessa fita de borda, vou alinhar ela aqui, ó, manualmente dentro do meu projeto. Vou alinhar ela aqui. Eu tenho uma moldura, por exemplo, no tamanho aqui, ó, de 1,30. Então, selecionado a peça, comprimento 1,30. Essa minha moldura eu sei que está com 30 milímetros, então eu já vou colocar ela com 30 milímetros ali, ó. E aí basta que eu aplique o material aqui. Por exemplo, vou aplicar aqui uma fita de borda. Vamos ver se eu consigo aplicar ela aqui. Primeiro eu acho que eu vou precisar aplicar um material aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou aplicar um material primeiro. Suponhamos que isso aqui vai ficar com chumbo da Bernec no final. E depois eu venho aqui aplicar a fita de borda. Então, fita coru. Vou aplicar aqui a fita coru. E aí eu sei que essa minha moldura, ela vai ter essa fita. E o cálculo da fita já vai ser trazido aqui para dentro do Open Cut List. Então, 1,30 m de fita larga na Corum, tá? Então, é bem bacana isso aqui para cálculo de orçamento, para não ter nenhum tipo de erro, tá? Então, basicamente, esses são os itens avulsos e eu vou dando sequência, mostrando os detalhes dos próximos itens.